és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aí, acontecer aqui. Oh, glórias a Deus. Glórias ao Senhor, amados. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos de volta mais um dia na presença do Senhor, aonde há fartura de alegria. Amém? Em meio a tudo isso, Deus ainda proporciona momentos alegres e felizes para o seu povo. Conosco, além da pastora Selma, que está comigo aqui, está também o irmão Keitel Reis, a paz. Meu irmão, boa noite. Deus abençoe você e Carol aí, né? Que vocês estejam agora na presença do Todo-Poderoso. Meu irmão Edson Raposo, que saudade, meu irmão. Nunca mais a gente se viu, né? E a sua esposa Adna Simone Raposo. Casal abençoado, nós conhecemos de longas datas, né, pastora Selma? Muitas datas. Que bom vê-los conosco mais uma vez. Deus abençoe vocês. Ah, o Denise Lira, a vovó Denise, é? Vovó Denise Lira, já é vovó, olha aí.
Que alegria, né, Denise? Está feliz com a netinha? Nós estamos felizes, vimos a fotografia, viu? Selma disse que parece com, vou dizer Selma, parece com o pai. Eita, isso vai ser uma briga aí dentro. Deus abençoe vocês aí, viu? Nossa irmã Laia Silva, a paz de Cristo, Deus abençoe Laia. Nossa irmã Inalda Barbosa, Deus abençoe também Inalda, a paz do Senhor para você. Cláudia Nogueira, paz, Deus abençoe Cláudia. Que Deus conceda os desejos do seu coração. Ivani Barbosa também conosco. Graça e paz também você, Ivani, aliás, desculpe. E a nossa irmã Ana Cláudia Souza e Luiz também, né? Que coisa boa, a família aí, Eleutério Souza, Raposo, conosco aí. Que coisa linda, né? Deus abençoe vocês aí, viu? Cadê o doutor? Cadê o doutor? Nunca mais eu vi ele. Muito bem, amados. Mais gente, Pedro Veras e Zizi Veras. Deus abençoe vocês aí, Pedro. Aquele forte abraço para você, meu irmão. Que maravilha. Bete Almino, Bete, a graça e paz, Bete. Deus abençoe você e sua família. Que maravilha. Jaziana Leônidas conosco também, pastora. Deus abençoe, a paz do Senhor, Jaziana. E o meu irmão Plauto Torres, o homem dos automóveis. Olha aqui, quiser vender ou comprar, negociar automóvel com esse homem aí, viu? É o homem que toma conta dos nossos carros. Plauto Torres, é uma bênção. É um irmão em Cristo e é uma bênção. Mas conosco o Elson Oliveira. Que bom, Elson. Graça e paz a você, a Gleice, as meninas aí, as nossas levitas e companheiras na igreja. Saudade de vocês, irmãos. Em breve estaremos nós juntos novamente. Muito bem. Mais alguém? Bom. Carol Tomé está conosco. A graça e a paz para todos os amados irmãos. Amém? Vamos continuar louvando e adorando esse Deus que merece. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você é filho de Deus, está no caminho do Senhor, fique certo, todas as coisas vão contribuir para o teu bem, mesmo aquelas que aparentemente parecem que não tem solução. É essas aí que às vezes Deus usa. Esse louvor fala, todas as coisas cooperam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que
sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Só a ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Só a ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém? Quem deixar, olha aí que Jesus falou. Quem deixar. Agora veja aí o sentido que ele disse essa frase, viu? Não pense que é sentido literal, como muita gente interpreta. Quem deixar pai, mãe, amigos, veja o sentido que ele quer dizer isso aí, viu? Coisas do mundo, né? Coisas que até agradam a nossa vida e tal. Tudo isso por amor de mim. Perguntaram a ele: que vamos ganhar, Senhor? Ele disse: vocês ganharão 100 vezes tanto nesta vida, e por fim a vida eterna. Não pensem aí que só pensam nas coisas materiais quando diz isso. Não, é as coisas também espirituais. Tem as coisas materiais que acompanham, vejam. As bênçãos acompanham as coisas espirituais, né? Ele disse, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente a gente pede as demais coisas, né? O reino de Deus, né? Tem que buscar com fé, com determinação, irmãos, em qualquer circunstância. E creia que Deus tem coisas preparadas para você e para mim. As coisas que o olho não viu, que não subiram ao pensamento, ao coração do homem, diz a palavra, estão reservadas para aqueles que amam o Senhor e que seguem o seu propósito. Amém? Que maravilha! Quem está mais conosco? Vamos ver aqui. Abraão, olha aí, Abraão, meu irmão. Só vitória, meu irmão Abraão. Não esqueça, essa frase tua é marcante, viu, Abraão? Ele faz parte da Assembleia de Deus ali em Jardim Paulista, né? Que coisa linda, rapaz. Que inclusive a pastora de lá eu conheço, foi a colega minha de seminário, irmã Losângela, né? E o pastor da igreja lá, o querido pastor, né? Que eu estou esquecendo o nome dele agora, mas a memória está fraca, viu, Abraão? Perdoe-me aí, viu? Daqui a pouco eu me lembro. Mas que bom, Abraão, te ver aqui mais uma noite, viu? Deus abençoe. Não esqueça nunca, eles têm um programa maravilhoso, irmãos, que é
uma web rádio todos os sábados. E eu participei uma vez, foi uma bênção, sábado de manhã, bem cedinho, revirando o baú, mas só sai coisa boa, viu? Só louvor abençoado. Oh, meu Deus, que bênção, viu, Abraão? Deus te abençoe aí, viu? Eita, pastora, glória a Deus. Tem mais gente conosco? Ângela Maria está conosco, pastora. Ela está conosco. Pastora, depois vem aqui, dê uma olhadinha aqui, por favor. Marta Pinheiro, Martinha. Kika Tomé. Irmã Dilza Cristine. Pastora, vem cá, por favor, para ver um negócio aqui. Pastora, vem cá, por favor. Estou lendo aqui. Kika Tomé. Elisa Santos, a paz do Senhor. Deus abençoe, Elisa. Estamos com um probleminha aqui na reprodução do vídeo, mas vamos tocar, viu? Quando tiver aí, está tudo normal aí. Que aqui na tela deu um probleminha aqui, mas vamos continuar. Amém? Moisés Batista. Moisés, perdoe, exatamente, viu, Abraão? Desculpe, viu? É que, rapaz, é muita coisa na cabeça. O HD da gente não tem mais pasta que cabe a mais nada. Mesmo. Pastor Moisés, colega também de seminário. Ele e Los Angeles são pessoas que eu gosto muito. Já ministrei louvores na igreja dele várias vezes já, em outro endereço. E é uma bênção, viu, Abraão? Abraão, não esqueça o seu pedido, não. Foi Jerusalém, não foi? Rapaz. Vou tentar cantar aqui, viu, Abraão? Se a voz farrapar é porque realmente, viu? Foi um pedido desse irmão Abraão para eu cantar um louvor que eu gravei há muitos anos atrás, no LP, imagine, irmãos, 1988, há 32 anos atrás, aqui em Recife. E foi um disco abençoado, uma maravilha. Abraão está cobrando Jerusalém. Eu estou falando com ele agora sobre isso aqui. Ele está até rindo aqui, eu estou vendo o kkk dele aqui. Eu vou cantar. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas ao vosso Rei. Então o sonho se alterou e não mais um som feliz se ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou e do sol faltava luz. Num alto e tosco monte vi
o vulto de uma cruz, e no alto tosco monte eu vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escuteis, hosanas nas alturas, hosanas, hosanas ao vosso Rei. Ainda a senda se mudou, surgir resplendor, a divina cidade, morada do Senhor. A lua não brilhava a luz, e nem sol nascia lá, mas só fulgia a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam lá entrar, mamui feliz, feliz Jerusalém, que nunca passará. Namui feliz, feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, o teu dia vai raiar. Hosanas nas alturas, hosanas, hosanas sem cessar, hosanas, hosanas nas alturas, hosanas assim. Ô glória! Saiu, viu, Abraão? Daquele jeito, viu? Fiz um resumo aqui. Pastora, estamos... Como é que está a sintonia aí, pastora? Hein, pastora Selma? Está tudo na bênção. Glórias a Deus, amados. Estamos com um probleminha aqui de imagem, mas os irmãos estão aí vendo. Dá uma saudação para nós aí, irmãos. Como é que está chegando a transmissão, porque aqui eu estou só com o áudio. E o aplicativo que gera outra imagem também. Dá um ok para mim, para ver se está chegando direitinho aí. Ok, pastora? Que o povo aqui está tudo... Não falaram mais nada, eu estou querendo saber se tem gente, né? Abraão Couto, agora, obrigado...
Amém, Abraão. Obrigado também, viu? Que bom. Vamos se ver em breve, viu? Quem sabe vai cantar aí na tua igreja, né? Como você já convidou, eu disse aí, você que tem que ser um dia especial, né? Por conta das minhas obrigações aqui na Emanuel. Mas vamos marcar, em nome de Jesus. Amados, hoje a pastoração vai trazer uma palavra para nós, abençoada. Pastora Selma? Eu não sei se dá para cantar mais um louvor. Vou cantar o louvor que ela pediu, que tem a ver com a palavra que ela vai dar agora, que é o Rei das Nações, né, pastora? São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. É santo. Todas as nações virão, adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos, manifestos. Todas as nações virão, adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Santo Senhor. Glória a Deus. Agora, o Rei das Nações vai ser falado aqui pela pastora Selma Barreto. Uma mensagem de Deus para nós nesta noite. Fique ligado, receba o que o Senhor tem para você nesta noite. Deus abençoe. Daqui a pouco voltaremos para orar com os irmãos. Amém, pastor. Amém.
Olha aí, estamos com a imagem do... Tem imagem aqui só do... Pode ser. Vamos. Ok, deixa eu sair. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, amém, irmãos? O pastor aqui na nossa tela não está aparecendo nada. E ele pensava que a gente que tinha cortado a transmissão, mas na verdade é por conta aqui do programa que tem, né, no nosso computador, porque tudo isso tem toda uma ferramenta aqui que só eles sabem. Tem câmera, tem computador, tem aqui, né, aqui o repetidor, que eu não sei como é que chama isso aqui, o monitor, né? Tem aqui também microfone, ou seja, é toda um equipamento, né, tudo bem preparado para que nós possamos transmitir para os nossos irmãos a palavra do Senhor. Amados, antes de nós começarmos, eu quero pedir aos irmãos, é um dos nossos objetivos, amados, fazer essas transmissões pelo YouTube. Por quê? Porque nós vamos alcançar um número maior de pessoas. Nem todos têm Facebook, na nossa igreja mesmo, nem todos têm Facebook. Então, fica um pouco difícil as pessoas conseguirem fazer esse acompanhamento pelo, né, assim, no mesmo momento, né, ao vivo dos nossos cultos. Por isso, nós queríamos pedir que os irmãos, por favor, compartilhem, peçam às pessoas, coloquem no Instagram, coloquem nas suas redes sociais, até mesmo aqui no Facebook, e peça que as pessoas se inscrevam, porque nós precisamos de 1000 assinaturas. Tendo 1000 assinaturas, nós poderemos alcançar, nós poderemos entrar nos lares com essa palavra, dizendo a todos os irmãos que não existe nenhum lucro nisso, amados, financeiramente para o pastor, não, nada, nem. O que nós queremos mesmo é nesse momento em que tem muitas pessoas com síndrome de pânico, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas assim precisando de um socorro do céu. Sabe aquele momento em que nós dizemos assim, meu Deus, como eu preciso de alguém, como eu preciso de uma palavra. Eu acho que todos nós já passamos por isso, precisar de uma palavra. E aí então nós estamos entrando nos lares, levando essa palavra, que tem sido preparada com muito carinho. Esse momento, amados, o pastor, ele, quando dá 5 horas da tarde, então toda a cabeça dele, né, já volta para esse espaço aqui, para vir trazer a palavra para todos os irmãos, alimentando, trazendo uma palavra de esperança. Essa palavra não é outra coisa senão palavra de esperança. Então, amados, isso daí é feito com muito amor, é feito com muita dedicação, é feito com um desejo, com um espírito verdadeiro de solidariedade. Nós compartilharmos o melhor pão que existe, que é esse daqui, né? Que é a palavra de Deus. Foi como Jesus mesmo falou, o pão que veio do céu, o pão vivo que veio do céu, né? O maná. Esse daqui é o verdadeiro maná. Amém? Então vamos, amados, todos que vocês, se puderem, nos ajudar ou ajudar, né? Nós podermos ajudar uns aos outros, levando essa palavra de salvação. Vamos pedir, vamos compartilhar e vamos ver se nós alcançamos essa meta para que nós possamos entrar nos lares. Tem muitas pessoas, muitos amigos nossos que não estão conseguindo acompanhar ao vivo porque não tem Facebook. Bem, feita esse apelo, isso é um apelo. Hoje
na hora do almoço, o pastor falou que eu pedi a música, né? O Rei das Nações. Um momentinho, irmãos, que eu vou pegar aqui a água. E aí, então, nós estávamos indo almoçar e eu comecei a solfejar. Eu não tenho coragem de cantar aqui para ninguém me ouvir. Basta ele me ouvindo e minha família. Eu acho que já está de bom tamanho. E o Senhor, claro, que a honra e a glória é para o louvor dele, né? Mas aí eu estava solfejando, por quê? Porque eu li um pedaço do Apocalipse e existe um trecho que é exatamente esse o cântico. É o cântico dos anjos dizendo: ó Rei das Nações, quem te louvará, só o teu nome é santo. Então ele disse: eu vou cantar essa música hoje. Eu disse: ai, que coisa boa, canta mesmo, vamos louvar ao Senhor, vamos trazer para o nosso ambiente esse louvor, essa adoração, que é um louvor e uma adoração de anjos. Bem, amados, hoje eu quero falar sobre um momento da vida de Jesus, que tem muito a ver com as pregações que nós temos ouvido aqui, inclusive com a pregação que o pastor ontem nos trouxe. E é exatamente quando Jesus ele foi impelido para o deserto a fim de vencer. Vencer quem? O tentador. Está lá em Lucas, nós temos essa passagem, ela assim descrita nos evangelhos, só não em João, mas nós temos aqui em Mateus, no capítulo 4, temos também em Marcos, no capítulo 1, só são 2 versículos que Marcos ele dedica esse momento da vida de Jesus, mas Lucas ele traz uma descrição muito interessante e que para mim me toca muito, porque ele começa com a expressão pleno do Espírito Santo. Retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias, não comeu nada e, ao fim desse período, estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: se és tu filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão vive o homem, ou viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou numa fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Amados, queridos do Senhor, hoje pela manhã eu comecei a orar ao Senhor. Na verdade, foi desde a madrugada. Eu, durante um bom tempo da madrugada, estive orando.
Ontem à noite eu estava num grupo de estudos que nós temos, eu tenho 4 colegas, somos somente 4 e nós fazemos, todos pastores, e nós estávamos estudando os eventos apocalípticos e muitas questões nós debatemos nesses estudos. Mas hoje pela manhã, quando eu me acordei, aliás, desculpem, voltando, ontem, quando eu estava em oração, veio ao meu coração exatamente isso, as tentações do Senhor Jesus. O que Jesus passou. Porque nós sabemos que a vida de Jesus, na verdade, é um cumprimento. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que todas essas coisas aconteceram, todas essas coisas se consolidaram através de Jesus Cristo e que o Antigo Testamento era uma sombra, né? Ou seja, era um reflexo daquilo que viria nos acontecer, que viria acontecer com a humanidade. E nós sabemos que a nossa vida, né, a nossa salvação começou com quem? Começou com Jesus aqui na terra. Começou com um amor tão grande a ponto de João dizer que ninguém teve maior amor do que ele, do que esse. Né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que amor tão grande é esse que é capaz de se doar. E Jesus se doou por mim e por você. Mas a vida de Jesus é quando nós vamos para o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, aponta para um caminho. As pisaduras, elas falam de caminho, de caminhar, apontam para um caminho que foi perseguido, que foi assim feito pelo Senhor e que é exatamente um caminho que pode nos trazer a paz, que pode nos levar ao reino celestial, já que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito. Ou seja, a paz, quando Jesus foi, ele disse, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, mas tende confiança em mim. Então, amados, é exatamente isso, é uma paz que é uma paz diferente dessa que o mundo propaga, porque não é ausência de guerra, mas é um espírito de paz que promove através de nós uma atmosfera bem diferente daquela que o mundo vive. Então Jesus, ele veio, ele foi trazido por Deus, ele foi uma história construída por Deus, ele foi um redentor trazido por Deus, primeiramente para seu povo, como seu povo rejeitou, para os gentios, mas houve toda uma história por trás disso. E eu quero te dizer uma coisa, Deus trabalha na vida da humanidade através das nossas vidas. Cada momento histórico nós podemos ver Deus falando para nós através da vida de homens comuns como nós somos, através da vida de Abraão, através da vida de Isaac, através da vida de Jacó. Quantas vezes nós nos identificamos com a vida de cada uma dessas pessoas. Momentos da gente dizer assim, puxa vida, Senhor, tu me fizeste uma promessa, mas o tempo está passando. Aí a gente vai para Abraão, pai da fé. Ou então aquele momento em que nós começamos a perder o chão, porque as pessoas em que nós tanto amamos, principalmente pai e mãe, vão e nós ficamos. É exatamente o momento de Isaac, a ponto de Abraão mandar chamar uma mulher para Isaac junto da parentela da sua mãe. Ou então aquele momento em que a nossa família está num conflito, a nossa vida está tão conflituosa que nós vamos nos identificar com quem? Com Jacó. Ou então um momento em que nós estamos com tantas guerras, é como se nós estivéssemos constantemente dentro de um campo de batalha. Nós vamos identificar com quem? Com Davi. Momentos em que a gente está vivendo tanta tranquilidade ou tanta paz e tanta prosperidade que nós estamos até desconfiando. Meu Deus do céu,
as coisas estão tão tranquilas, aí nós vamos nos identificar com o Salomão. E aí, amados, nós começamos a ver que é a vida dessas pessoas, dessas personagens vivas como nós, de carne e osso como nós, que vai nos levar a uma compreensão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como Deus age em nossas vidas. E nós estamos sempre nos identificando com a vida de Esté, com a vida de Ruth, nós mulheres, né? Com a vida de Dorcas. Mas Jesus Cristo, depois que ele veio à Terra, ele se transformou no caminho. Ele se transformou naquele que nos ensina o caminho para a vida eterna. E tem mais, ele disse, olha, vocês receberão muito mais neste mundo com tribulação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, ele estava nos alertando que com ele nós temos a garantia de vitórias. Talvez não aquela que nós, ou aquelas que nós estamos planejando, mas a todas aquelas que são muito maiores do que os nossos pensamentos ou muito maiores do que os nossos planos, os nossos caminhos. Porque assim como o céu se alteia da terra, diz a palavra do Senhor, são os meus caminhos e os meus pensamentos que tenho a respeito de vós. E aí você vai para Jeremias. E Jeremias 29:11 diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas enquanto estivermos aqui, estamos caminhando. E são essas pisaduras que nos saram. E amados, quando nós começamos a ver aqui, esse capítulo 4, fala que Jesus venceu todas as tentações. E tem mais, o que talvez nos intrigue muito e que traga assim para nós um certo impacto é o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. Para os judeus, nos seus estudos, né? E assim, nesse estudo a nível espiritual, o deserto é um lugar de ouvir a Deus, é um lugar de receber do Senhor. Diferentemente de nós, eles não estão acostumados com o calor, com toda o clima, né? E todas os entornos de toda da região, que eles entendem o deserto. E aí nós vamos começar a compreender porque Deus, quando tirou o povo do Egito, levou-os para o deserto, porque no deserto eles cresceriam, eles aprenderiam. Aquilo ali é como se fosse uma escola de guerra. É como se fosse, amados, o serviço militar para os homens. Lá as mulheres também fazem o serviço militar, ou seja, ali estariam sendo preparados. E quando estivessem sendo preparados, iam ter uma certeza nos seus corações. Deus estaria sempre conduzindo os barcos das suas vidas. Deus nunca os desampararia. A nuvem nunca os abandonaria durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, amados, nós perguntamos, mas Jesus foi para o deserto e foi o Espírito quem o conduziu para lá. Mas para que nós possamos ter uma compreensão do que isso significa, nós precisamos voltar para o início. Precisamos voltar para o batismo de Jesus. Precisamos entender que Jesus, lá no capítulo 3 do mesmo livro de Lucas, ele diz assim: ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado da mesma maneira, Jesus o foi. Ou seja, ele mesmo sendo Deus, ele cumpriu fielmente a palavra de Deus, a justiça de Deus. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quando nós vamos, amados, para Mateus ele traz uma informação que para mim é valiosíssima nesse momento. Por quê? Porque ele vem contando que quando João Batista viu Jesus, ele disse, no capítulo 3, no versículo 13, então veio Jesus da Galiléia ao Jordão
para ser batizado por João. Ou seja, ele saiu com esse propósito, porque naquele momento ele já tinha recebido a ordem de Deus, ele já tinha recebido do Senhor o aval. Vai, que agora vai começar o teu ministério. Precisamos, amados, ser sensíveis para ouvir a voz do Senhor, para entender o comando dele, o momento que ele diz: esse é o teu momento, vai, segue, que eu estarei contigo durante todos os dias, os passos eu contarei na tua dianteira. E aí ele disse, mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e tu vens a mim? Amados, essa resposta de Jesus fala muito para nós de como o cristão ele deve estar assim alinhado à vontade de Deus. Deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. Numa live futura eu vou falar sobre justiça. Mas, amados, aqui é como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu sei de tudo isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filho de Deus. Mas eu tenho um propósito que é muito maior de quem eu sou aqui. Tem um propósito que é levar essa salvação. E eu não posso chegar a esse ambiente de salvação para vocês se eu não fizer integralmente o caminho que me foi proposto pelo Pai. E quando ele diz: deixa por enquanto, ele tinha a exata noção de que tudo teria um tempo determinado. Tudo tem um tempo de Deus que já está determinado para todo o seu propósito aqui na terra. Se você for para Eclesiastes 3, você vai recitar: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E aí ele há tempo de nascer, para morrer, plantar, colher. E ainda conclui dizendo: todas as coisas ao seu tempo são boas, são maravilhosas, são perfeitas. E aqui Jesus está dizendo exatamente isso. Eu tenho na minha história um tempo que foi determinado pelo Pai. E todas as coisas estão no controle dele. Naquele momento, aquele homem Jesus, porque ali Jesus estava em forma humana, ele estava dizendo: embora eu esteja aqui, Deus tem o controle. E não faço eu a minha vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, naquele exato momento, ele disse: eu cumprirei tudo o que o Pai me disser e tudo que o Pai me ensinou. E mais aqui, voltando para o nosso texto, nós vamos ver que quando foi que aquela representação do Espírito Santo desceu sobre ele? Quando ele estava orando. Amados, se nós verdadeiramente queremos ver a glória de Deus repousar sobre a nossa vida, não tem outro caminho que não seja a oração. Que não seja a nossa humildade. Quando nós falamos de humilhação, as pessoas têm uma ideia talvez até um pouco diferenciada por conta da riqueza, né, que é a nossa língua portuguesa. Mas aqui a humilhação significa uma entrega total. Assim dizer: Senhor, não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Amados, quando nós começamos a compreender que a vontade de Deus é maravilhosamente maior, não tem limite, tanto que ele faz a comparação com a altura entre o céu e a terra. Quem pode fazer essa medição? Porque há um infinito acima de nós. E Deus está dizendo: a minha vontade é infinitamente melhor do que a tua vontade. Por quê, amados? Porque nós conseguimos olhar com esses olhos materiais, nós conseguimos olhar assim infinitamente, não tem o limite. Mas Deus não. Dos altos céus, Ele nos contempla, Ele nos vê e Ele compreende o que hoje nós estamos fazendo e qual será a consequência amanhã. Por isso Ele vem todo o tempo nos ensinando, nos mostrando o caminho. Que caminho? Esse caminho que nos leva
a sua paz. Então, amados, nós percebemos aqui uma coisa. Jesus, quando ele foi para o deserto, ele foi, mas antes, ele passou pelo batismo. Voluntariamente, ele foi se batizar. Ele foi dizer assim: a partir de hoje, a minha vida ficou para trás. O Jesus, filho de Maria e de José, ficou para trás. Agora, é o Filho de Deus, é o Filho do homem. Eu vim aqui para um propósito. Então, a partir de agora, é Deus e eu e mais ninguém. Tem até uma música, se eu não me engano, de Leandro Borges, algo assim, que fala exatamente isso. Sou Deus e eu e mais ninguém. Tem momentos na nossa vida, amados, que é somente com Deus a nossa batalha. Só Ele é capaz de vencer conosco e por nós. Amém? Então, amados, quando ele foi impelido, ele passou pelo batismo. E quando orava, o batismo, né, a representação do Espírito Santo veio sobre a sua vida. Mas aqui, amados, tem uma coisa bem interessante. Quando Jesus se apresentou a João Batista, o que é que João Batista estava fazendo? E eu quero aqui nesse momento falar um pouco da nossa vida, ou do que representa a nossa vida nesse mundo hoje. Nesse momento muito difícil para toda a humanidade, um momento de isolamento, um momento de pandemia, um momento que as pessoas todos os dias têm notícias difíceis. Sempre tivemos, amados, sempre tivemos, mas hoje está mais evidente. Até mesmo porque, enquanto nós estivermos entretidos com a Covid, muitas outras coisas muito mais sérias estão acontecendo no meio do mundo. Então, amados, inclusive a preparação para a vinda de Cristo, o anticristo, né, também está sendo preparado. Mas isso nós não vamos falar agora, que é um tema muito complexo. Mas para isso, amados, teve um anúncio. Teve o arauto, que era João Batista. O que era o arauto, amados? Era aquela pessoa, ou aquele soldado, ou aquele eunuco, que vinha à frente da comitiva do rei, anunciando que o rei estava chegando. Só que, diferentemente de João Batista, esse eunuco, ele vinha com vestes resplandecentes, com vestes assim, reais, com vestes de quem trabalhava, né, e era dos braços direitos do rei. Por quê? Porque estava anunciando a chegada do rei. Nós vemos muito isso em filmes, quando a comitiva do rei vai chegando e vem toda uma preparação, vem o exército vitorioso, principalmente depois que vinham das batalhas. E João Batista, ele fez esse papel, mas diferentemente dos arautos do rei, ele se vestia de pele de camelo e ele comia, ele tinha um semblante diferente daquilo que todos estavam esperando, e ele estava no deserto. Onde? No deserto, preparando o quê? Preparando o caminho para a nossa salvação. E ele dizia: arrependei-vos. E do que é que ele acusava aquelas pessoas? Amados, quando nós vamos para Oséias, nós começamos a ver um indicativo de Deus, e que quando nós vemos aquilo, amados, como se parece com o nosso tempo, com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Oséias, amados, ele diz aqui no capítulo 4, e nós vemos aqui no versículo 1, a partir do versículo 1, ele diz assim: o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra, porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim, Deus, sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai. Veja, amado, se isso não parece muito com o tempo que nós estamos vivendo. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites, a violência e o derramamento de sangue crescem sem parar.
Em seguida, ele vem falando sobre as assolações e sobre as maldições que estão recaindo sobre a terra. E aqui, amados, no versículo 10, nos versículos 10 e 11, ele diz: comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram Yahvé e se entregaram à prostituição, ao vinho velho, ao vinho novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Ou seja, idolatria, prostituições e todas essas obras que Deus abomina. E quando nós viemos para o mundo atual, nós começamos a ver que é exatamente isso que está acontecendo. As assolações que nós estamos vivendo, amados, são fruto da nossa própria atitude, a atitude da humanidade. E o contrassenso em relação às coisas de Deus. Não existe mais paz, mas por que não existe paz? Porque tudo isso, amados, é daqui. Se Jesus não entrar na nossa vida, se Deus não estiver habitando em nós através do Espírito Santo de Deus, dificilmente nós teremos paz. Então João Batista, ele anunciava dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. Nesse tempo, amado, que nós estamos vivendo, qual é a mensagem da igreja? Arrependei-vos. Para que todos nós possamos olhar para nós e vermos como está aqui a nossa vida, como está o nosso viver, como está o nosso caminhar, aonde eu tenho aplicado o meu coração, onde estão repousando os meus olhos e quais são as minhas prioridades de vida. É exatamente isso que João Batista anunciava. Quando Jesus veio, João Batista apontou e disse: eis aí, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está vindo, é dele que eu estou falando. E mesmo assim, fecharam os ouvidos, porque a palavra do Senhor diz que era como se tivessem comichões. Mas por quê? Porque Jesus representa a verdade e a vida. E ele é muito claro: ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, amados, a vida de Jesus é a vida que nós devemos representar aqui na terra. É esse caminhar de Jesus. Mas para que nós caminhemos o caminhar de Jesus, nós precisamos seguir os caminhos do Mestre. Houve esse momento. Na nossa vida, isso é uma decisão. É o momento que nós vamos decidir o caminho que nós vamos andar. Que caminho eu estou andando? Qual vai ser hoje a minha decisão? Temos muitos caminhos, muitos. Temos da direita, temos da esquerda, temos da trás, da frente. A vida vai estar sempre nos oferecendo muitos caminhos. Mas só um caminho vai levar a Deus. Só um caminho vai nos levar à paz. Só um caminho vai nos levar à alegria e à satisfação plena. É o caminho trilhado por Jesus. Naquele momento em que Jesus entrou no Jordão, ele se dirigiu e entrou no Jordão, ele apontou para a nossa escolha pelo reino de Deus. O batismo representa isso. Hoje, eu me decidi por seguir os passos de Jesus. Muitos são os mestres, muitos são os convites, muitas são as atrações, os atrativos, mas somente um eu posso escolher. Eu escolho Jesus. A partir daquele momento, Jesus enterrou, Jesus deixou, e quem veio sobre ele? O Espírito Santo. Quando esse Espírito de Deus veio sobre ele, ele foi impelido para o deserto, para nos mostrar que no deserto ele venceria. Amados, esse deserto está passando, esse deserto vai passar, e nós vamos sair vencedores. Nós já vencemos esse deserto, por quê? Porque ele mesmo diz que ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós estamos seguindo o caminho dele, nós também já vencemos o inimigo. Já vencemos o tentador, já vencemos o mundo. Não existe nada que Deus não já tenha feito por nós. E não existe batalha
que não tenhamos vencido pelo sangue de Jesus, pelas pisaduras do Mestre. Você quer vencer? Eu quero vencer. Só tem um caminho. Esse. Prossigamos em conhecer as Escrituras, porque elas falam, testificam de Deus. E aí, amados, quando chega no deserto, vamos para o deserto. O que é que o deserto vai falar para cada um de nós? Amados, o deserto é lugar de tentação. O deserto é aquele lugar onde nós vamos tentar buscar socorro e não tem socorro. O socorro está no Senhor. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus, ele enfrentou fome no deserto. Jesus, no deserto, ele estava acompanhado de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, nós podemos perceber, se Jesus, como nós, ele estava em figura humana, ele estava ali na sua condição humana, porque ele precisou se fazer homem para nos resgatar, porque o primeiro homem, Adão, pecou, e o segundo homem, representado por Jesus Cristo, esse venceu. E ele venceu o pecado que habita em nós. E nos mostrou o caminho para que nós possamos também vencer. Então, primeiro passo, o deserto. E no deserto, tentado. Nós vemos que ele estava em forma humana, mas ali havia uma batalha. Sabe que nível era essa batalha, amados? Não era humana. Essa batalha era entre o Espírito de Deus e o Espírito que habita nas regiões celestiais do mal, o próprio Satanás. Aquele que ousou tentar no céu, nas regiões celestiais, se fazer e se colocar no lugar de Deus. Amado, deixa eu dizer uma coisa aqui, que nós precisamos sempre dizer: Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não compete com ninguém, porque Ele é Deus. Não adianta o homem querer se elevar e se achar maior do que Deus, porque vai ser abatido, vai ser destruído, porque até os anjos que se rebelaram contra Ele, Ele lançou fora no abismo. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás já está no abismo. Os anjos do mal estão no abismo. E eles estão fazendo tudo para tentar destruir a minha, a sua, a vida da humanidade. Porque nós somos a obra-prima do Senhor. Amados, quando nós começamos a pensar assim, nós começamos a ver o amor de Deus. Somos a obra-prima do Senhor. E tudo que Deus quer, sabe o que é? Nos reconciliar com Ele. Através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, das pisaduras de Jesus, nós temos reconciliação com Deus. Nós voltamos ao nosso estágio de filhos de Deus, não apenas criatura de Deus. Então ele teve fome. Passou 40 dias, aqui diz que ele não comeu, não diz que ele não bebeu, diz que ele não comeu. Ali ele foi tentado, e eu acho que quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos entender quais foram todas as tentações. Mas o fato é que ao fim de 40 dias, olha, nós estamos falando de quarentena. Nós já passamos um pouco mais de 40 dias, mas aqui fala de quarentena, fala de reclusão, fala de isolamento, fala de um momento de contrição, de um momento em que nós estamos sós com Deus. Esse momento, amados, é o momento mais propício para Deus se revelar em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Ele está se apresentando a nós. Ele está aqui conosco. Ele está aí agora na tua casa, falando ao teu coração. Nós não conseguíamos ter culto todos os dias, mas nesse período, desde que nós nos recolhemos todos os dias, nós estamos aqui. Já enfrentamos batalhas para chegarmos aqui, fazermos sem interrupções, mas nós persistimos. Por quê? Porque esse é o momento de estarmos a sós com Deus. Só que passou os 40 dias e veio quem?
o inimigo para tentar o quê? O momento da fraqueza. Eu quero dizer uma coisa, amados, nesse momento, muitos de nós estamos sendo afligidos pelas tentações do inimigo. É interessante que o ser humano, quando se fala em tentação, pensa somente na tentação física, carnal, sexual. Não necessariamente, amados. Não somente isso, mas são várias as tentações, inclusive de murmurar contra Deus, de achar que Deus é o responsável e que Ele não está respondendo, de murmurar vendo uma pessoa sofrendo e não poder fazer nada e a levantar os seus lábios e se levantar contra Deus. Muitos hoje, amados, não estão sendo aprovados, porque ao invés de glorificar a Deus por esse momento de comunhão, está amaldiçoando o nome do Senhor. Quantos estão dizendo, mas Deus não está fazendo, não está vendo nada? Quantos estão dizendo, mas se Deus existe, por que Ele não interfere? Amados, Deus não vai interferir para tentar corrigir os nossos erros. Ele vai conosco aplainar o nosso caminho. Mas quem vai ter que pegar a talha para escrever de novo a lei que quebrou, somos nós. É o exemplo de Moisés. As primeiras tábuas, imagina que relíquia, que coisa valiosa, escrita pelo dedo de Deus. A segunda, Deus disse, eu vou te dar tudo de novo, mas você vai quebrar a pedra, você vai entalhar e você vai levar para o meu povo, porque você foi quem quebrou a tábua da lei. Mesmo assim somos nós. E glória a Deus, porque o Senhor nos permite conosco reconstruir os nossos erros. E aqui, amados, tem outras tentações, tem a financeira, tem a preguiça. Quantos estão com preguiça, amados? Até de orar. Quantas são as tentações? E aqui nós vemos 3 categorias de tentação. A primeira, Jesus estava com o quê? Fome. Amados, se existe uma coisa que tira o ser humano do sério é fome. A coisa é tão séria que na nossa lei penal existe um excludente de licitude. O que é? Você realmente praticou uma coisa errada, mas você não praticou um crime. Por quê? Porque você estava defendendo o seu bem maior, que era a vida. Então você agiu em estado de necessidade. Você entrou no supermercado e roubou. Estado de necessidade. Tudo bem que você vai ter que passar pela justiça, vai ter que provar, mas aquilo é estado de necessidade. Não se poderia exigir de uma pessoa faminta um outro comportamento. Então, quando nós temos fome, Samaria, amados, há um relato que o povo de Deus comia seus próprios filhos, tamanha era a fome e o desespero. E aqui, Jesus não estava faminto, 40 dias, ele estava esfomeado, no limite das suas forças. E vem o diabo. Quem disse que o diabo ele só aparece com aquela cara de gente mal, com cheiro de enxofre, ou então com uma figura que causa arrepio? Não. Ele também se transveste de anjo de luz. E chega para Jesus sorrateiramente e diz assim, olha, ordena se tu és o Filho de Deus. Se. A primeira coisa que o diabo vai querer botar na nossa vida, que o inimigo das nossas almas, eu nem gosto de usar o nome dele, vai querer fazer na nossa vida, é colocar dúvida no nosso coração. E se Deus não falou? E se Deus não fizer? E será que é Deus? E será? E será? Amados, quando nós cremos, nós não podemos duvidar. Porque quem duvida é como a areia do mar. Não pense esse homem que duvida que vai receber nada de Deus. Porque é necessário, está lá em Hebreus, que todo aquele que dele se aproxima creia que ele é Deus, é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você está buscando algo grande demais, você está buscando algo na sua vida, creia. E diga, Deus, eu creio que tu vais fazer na minha vida. Faça a sua parte, mas creia. E diz, Jesus, eu creio, porque foste tu que me prometeste. Está com um problema sério de saúde? Diga, Deus, eu creio que tu vais debelar esse mal. Está com um conflito grande? Eu sei, Senhor, que tu és Deus e que tu és o Deus da paz.
Príncipe da paz chega aqui e muda essa história. Não há para Deus impossíveis, amados. Em todas as suas promessas é a sua vontade. E aí o diabo vem, se tu és o Filho de Deus. Aqui, amados, Jesus diz assim, ele diz, ordena que essa pedra se transforme em pão. Ou seja, ó como tu estás. Aí nós voltamos lá para Pedro. Lembra quando Jesus anuncia, em Mateus, já no final, quando Jesus anuncia que vai ser entregue na mão dos homens, e o que é que o diabo, o que é que o inimigo faz? Simplesmente, através dos lábios de Pedro, diz assim, Senhor, não deseja esse mal para ti, não. E aí Jesus olha, para trás de mim, Satanás, porque tu não falas das coisas de Deus, mas das coisas que são dos homens. Ou seja, a covardia não vem de Deus. E nós vamos para o Apocalipse, e o Apocalipse diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Mas só que existe um caminho para vencermos a tentação. Aqui, amados, Jesus ensina, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, não adianta você querer me tentar. Eu vou utilizar a palavra. E quando é que essa palavra, amados, ela está representada na lei, Deuteronômio, no capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, amados, fala exatamente sobre a lei. E diz, é um capítulo que eu cito muito, foi quando Deus falou para os discípulos, olha, ou para os discípulos não, para o seu povo, eu levei vocês para o deserto, para lá provar, para lá saber o que estava dentro do coração de vocês, e para provar, para saber se vocês iriam ou não me obedecer, e para demonstrar a vocês que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. E por isso o maná veio do céu. Amados, se hoje os nossos recursos já não são mais os mesmos de 20 dias atrás, de 2, 3 meses atrás, saiba que Deus ainda tem maná para mandar para o seu povo. Não se deixe tentar por nenhuma facilidade. Nenhuma facilidade. Ah, mas eu tenho aqui algum... Amados, tem tanta gente que está sendo enganada. Tanta gente que está sendo roubada pela web. Por quê? Porque tem criminosos que estão oferecendo facilidades. O Senhor diz, não vai, confia em mim, que de mim vem a tua provisão. Então diz a segunda tentação, levou a um lugar muito alto e lhe mostrou que em uma fração de tempo mostrou todos os reinos do mundo. E lhe propôs, eu te darei, veja como ele é astuto. Ele é mentiroso desde o início, enganador, pai da mentira. É a única coisa que ele tem a paternidade é a mentira. Enganador, usurpador. E ele diz assim, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem quiser. Portanto, aí vem, amados, a casquinha de banana, ou seja, a cobrança, porque o inimigo não dá nada de graça para ninguém. Nada. Nunca se esqueça disso. As ofertas do inimigo na nossa vida sempre vêm com uma consequência terrível que vai nos trazer, se não a morte eterna, choros, lágrimas de angústia. Ele diz, portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Amados, a palavra do Senhor lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz. O que é essa palavra jaz? Jaz no maligno significa estar morto no maligno. É jazigo. Fala de morte. Fala de túmulo. Então, tudo que tem aqui no mundo está morto com o maligno. E é por isso que Jesus olha para ele e diz, está escrito, a palavra liberta.
essa palavra vai vencer o maligno na nossa vida. Ele diz, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ou seja, amados, a palavra do Senhor, isso é um dos mandamentos. E nós lemos aqui também em Oséias que há uma condenação muito grande para todos aqueles que adoram qualquer outro Deus que não Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Prestar culto, adorar, às vezes são coisas tão insignificantes, amados, tão pequenas, e nós nem percebemos que aquele está sendo o nosso altar. E, amados, a terceira tentação, essa foi a mais ousada. Essa foi aquela que ele revelou todo o seu instinto. Ou seja, que desde os céus ele quer usurpar o trono de Deus. E nós sabemos, amados, que quando vier a grande abominação, ele se assentará no trono de Deus. Isso está também escrito lá em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 15, quando Jesus diz assim, olha, o sinal é esse, quando vires a assolação, ele se sentar no trono, sabeis que tudo chegou ao final. É quando ele vai tentar definitivamente tirar de Deus o lugar da sua santidade. Vou voltar ao início. Deus não entrega, ele não negocia a sua santidade com absolutamente ninguém. O lugar de Deus no nosso coração, ele não dá a ninguém. E tudo que ele quer, venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, coloca no teu coração, é Deus dizendo para nós, prioridade. Eu quero ter a tua adoração. Lábios de adorador. Grande é o Senhor dos exércitos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Esse, Jesus, é o Rei das nações. E aí ele vai para Jerusalém, o colocou sobre a parte mais alta do templo, ou seja, o lugar de maior honra, porque o lugar alto é o lugar de quem? Daquele que vai se sobressair. E o desafiou. Amado, nunca aceite o desafio do inimigo. Nunca aceite. Ele é muito mais astuto e tem muito mais poder do que nós, seres humanos, podemos imaginar. Nós precisamos ter muito cuidado. Ter muito cuidado com a nossa vida, com o nosso altar. Não brinque com o pecado, não abra brecha. Porque ele não precisa de muita coisa não, ele só precisa de uma brechinha desse tamanho. É uma tela de celular, é uma palavra. Às vezes alguém que vem conversar alguma coisa com a gente diz, e às vezes quer entrar numa conversa para falar mal do outro e ali a gente perde a comunhão. É uma instigação do inimigo. Às vezes é alguém que vem com uma palavrinha que você naquele momento está tão desconectado que você reage de uma forma que não deveria reagir e ali lá se foi a nossa comunhão com Deus. Tudo que ele quer é isso, destruir a nossa comunhão com Deus. Tudo que ele quer é que nós entristeçamos o Espírito Santo de Deus em quem nós estamos selados. E aí ele foi e colocou Jesus naquele lugar mais alto do templo. Ele levou Jesus, ele não colocou, ele levou, né, Jesus. E Jesus seguiu porque Jesus precisava seguir para mostrar que ele não tinha nenhum poder, nem nenhuma autoridade sobre o Filho de Deus. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre as tuas mãos, para que não batas com o teu pé contra pedra alguma. E a resposta de Jesus, mais uma vez, qual foi? A palavra. O Salmo, se eu não me engano, o Salmo 91. Dito está, não tentarás ao Senhor
teu Deus. Quando nós vamos lá para o Salmo 91, amados, nós vemos exatamente essa representação ou essa palavra e nós vemos como ele é enganador, como ele é mentiroso e ele é mestre em pegar palavras e distorcer. Não sei se os irmãos já conviveram com pessoas que gostam de distorcer as suas palavras. Você diz uma coisa, a pessoa... Isso é o império da mentira. Hoje, a humanidade está mergulhada nisso. As pessoas dizem uma coisa, aí vem outra e distorce completamente aquilo que você está dizendo para tentar lhe acusar de algo que você nunca, às vezes, nem pensou na vida. E diz aqui o Salmo 91, a partir do versículo 11... Está aqui, 9. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te alcançará. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, diz o Eterno. Quando Jesus diz, também está dito, que tu não deves tentar o Senhor teu Deus. Isso se reporta, amados, à tentação do povo de Deus no deserto. Quando tentaram Deus, ergueram um bezerro de ouro, disseram a Moisés que Moisés não tinha sido enviado de Deus. Começaram a tentar a Deus porque começaram a reclamar do maná, a ponto de Deus se irar e mandar tanta carne de ave que a palavra do Senhor diz que saía até pelos narizes. Isso é tentar a Deus. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Realmente ele disse isso. Mas ele não disse que eu ia me jogar daqui somente para satisfazer a tua vontade, Satanás. Ele disse que, como eu o escolhi e escolhi fazer a sua vontade, nenhum mal chegará à minha tenda. Amados, muitas vezes nós usamos muito esse jargão, nenhum mal chegará à nossa tenda. Mas muitas vezes nós estamos recebendo as setas inflamadas do maligno e abrindo espaço para que elas atinjam a nossa vida. Jesus aqui, ele está dizendo, eu não vou tentar o Senhor meu Deus. E ele diz que, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno, que foi exatamente aquele momento em que ele tentou usar a boca de Pedro para impedir que Jesus desse a vida por nós. E o que é que nós vemos aqui, amados? 3 tipos de tentações que podem destruir a nossa vida no altar, que podem romper definitivamente com esse nosso zelo, essa nossa comunhão com Deus. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Concupiscência da carne, as nossas necessidades. É a fome. Fome de quê? Nós podemos ter tantas fomes. Tem tantas pessoas aí, amados, com fome de quê? De carinho, de afeto, de amor. Pessoas mais do que nunca vivendo casamentos, relacionamentos destrutivos. E aí vem o inimigo, traz aquela serpentezinha para tentar destruir a tua casa e a tua família. Eu quero te dizer uma palavra que vem do coração de Deus. Deus reconstrói a tua casa, a tua família. Ele é mestre em reconstruções. Você está passando por um momento, uma fome, porque você está passando por um momento de incertezas e não sabe como vai ser o dia de amanhã. E vem
alguém e te faz uma proposta de ganho fácil. Diz, vai jogar na loteria, vai não vai dar dinheiro para bicheiro não. Não vai dar dinheiro para isso não. Entrega ao Senhor. Aquela moedinha faz feito a viúva pobre, entrega nas mãos do Senhor. Ele vai te recompensar com muito mais. Eu estou aqui, estou sem fazer nada, estou tão ocioso, aí vou para o meu celular tem tanto segredo, tem tantas conversas. O Senhor te diz, fecha o teu celular, joga fora, mas não perde a comunhão com Ele. A soberba, isso aí é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Onde é que os nossos olhos, amados, estão sendo colocados? Nas riquezas, no poder. O que é que verdadeiramente nós estamos buscando na nossa vida? Será que aquilo que eu estou fazendo com um propósito maior do que eu? Ou aquele propósito maior, na verdade, sou eu? Quando eu me dedico ao meu trabalho, quando eu me dedico... Amados, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de igreja fácil, de um cristianismo fácil. Você pode ser cristão de toda forma. E você vai ser cristão porque Deus vai lhe dar. Mas isso não é de hoje, porque Jesus, quando era seguido lá atrás, também muitos chegavam para ele porque queriam cura, porque queriam que a multiplicação de pães e peixes. E no fim, só sobrou quem? Ele. E mais 11, nem 12 estavam perto. Mas o Senhor nos diz hoje que o teu propósito, que o meu propósito, ele possa extrapolar todas as minhas necessidades de aparecer, todas as minhas vaidades. Isso fala de vaidade. Isso fala de ânsia por poder, ânsia por riqueza. Amado, nós não vamos levar nada daqui. E um belo dia, sabe como é que vai ser essa minha carinha? Uma caveira como todas as outras que estão no cemitério. E aqui, amados, é pesado, mas é a pura verdade. E depois, amados, a soberba da vida. Veja como Satanás, ele foi ousado e terrível. Quem foi que estava prestes a destruir a vida de Jesus? Por quem ele seria negado? Pelo seu próprio povo. Aquelas pessoas que estavam ali e que Jesus sabia, porque ele mesmo, a palavra do Senhor diz que ele conhecia bem o homem, sabia que ninguém merecia confiança. Ele diz, olha, eu vou te colocar no ponto mais alto aqui do templo. Todo mundo vai te render graças. Quando ele olhava para aqueles sacerdotes, o que é que a palavra do Senhor fala dos sacerdotes? Pois é isso, amados. Soberba da vida. E Jesus, ele disse, não. Eu não adorarei a nenhum outro, porque só Deus é santo o suficiente para ser adorado. Não tentarei e esperarei que dele venha o pão, venha a minha redenção. Que hoje o Senhor, amados, possa tocar nos nossos corações. Jesus está buscando uma igreja pura. Pura não no sentido de não cometermos erros, não. Mas pura no sentido de buscar a santidade e a sua face. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa guardar as nossas vidas e nos conduzir à santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Amados, temos aqui alguns pedidos de oração. A nossa irmã Kika, ela pediu por Yasmin, para que Yasmin tenha a mente tranquilizada, pediu também... ela está com crise de ansiedade, né? E pediu também que ela possa vir dormir bem à noite. Keito pediu pelas pessoas fragilizadas, ele vem sempre pedindo isso. E pelos seus amigos de trabalho. Carol pediu proteção para a sua família, também pelo trabalho de Keiton. Kika também pediu por um projeto de Tomé. Queremos aqui agradecer pelo parto maravilhoso de Tamires. Gente, a criança é a coisa mais fofa do mundo. Ana Letícia é a coisa tão linda quanto a mamãe dela. Que coisa bem suave, bem fofa, bem doce, feita a mamãe. Nesses tempos, Deus ainda está fazendo milagres. Amém?
Que o Senhor possa nos ajudar e continuemos orando pela nossa nação, pelas nossas famílias, pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que Deus entre com cura, para que Deus entre com alegria, com paz, com restauração na vida do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né? Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isto espera, em Deus espera. Eita, irmãos, que maravilha, né? A palavra de Deus hoje foi bênção. E a gente está aqui alimentado. Nem só de pão viverá o homem. Jesus falou para ele, camarada, né? Foi uma resposta boa de Jesus, né? Só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus, amados. Que maravilha, meus irmãos. Saber que Deus está conosco em qualquer circunstância da nossa vida. Principalmente agora, estamos passando por um processo, né? A sociedade de um modo geral, e a igreja está incluída também nesta provação, Mas como o povo de Israel passou muitas dessas experiências para nós, eles no momento da crise, eles começavam a buscar a Deus e o socorro do Senhor vinha logo, amém? Por isso que há tantos salmos que falam sobre o socorro do Senhor, Deus é o meu socorro, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, amados, a palavra de Deus é forte nessa noite para nós, que nós possamos alimentar a nossa alma. E agora vamos orar. Vamos orar, pedir a Deus que a sua bênção permaneça sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Amém? Pai querido, Pai bendito e santo, muito obrigado por esta noite, porque aqui estivemos diante do teu altar, o teu povo reunido em casa, nós aqui também, Senhor, juntos, Pai, louvando, glorificando, exaltando o teu nome e também, Pai, ouvindo aquilo que tu queria falar conosco através da tua palavra nesta noite, Pai. Abençoa todos os amados irmãos que participaram com a gente, Senhor. Todos eles, sem exceção, Pai. Os pastores, como João Torres, nosso querido também Abraão, lá da cidade aqui de Paulista, Senhor. A Assembleia de Deus, Pai, dali de Jardim Paulista, Senhor. Que tu possas continuar abençoando a vida deles e sua família, Senhor. Deus, abençoa também todos os irmãos em Cristo que estão conosco aqui, Pai. Que estão nesta batalha, Pai. Silvânia, Pai, que precisa de um reforço teu, Pai. Dá vitória, Pai, cura ela, repreende aquele mal que eu creio que de ordem emocional, Senhor. Vai lá e repreende, Pai. E dá a ela, Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Deus. E abençoa também todos os amados irmãos que estão em casa, os que estão trabalhando, os que estão, Pai, esperando a volta para a sua escola. Deus. Deus, que estão precisando de um apoio moral agora, Senhor, nessa crise, Pai. Muitos que estão sem trabalhar. Deus, tu és poderoso para levantar o ânimo dessa gente, Pai. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Disse o apóstolo Pedro, quando o Senhor disse, vocês vão me deixar também? Disse, não, Senhor, para onde iremos nós? Se tu tens palavras de vida eterna. A mesma coisa dizemos hoje, Senhor. Para onde nós iremos, Senhor? Em quem nos refugiaremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, palavras que levantam o nosso ânimo, como agora de noite, Senhor. E fica com o teu povo, Pai. Abençoa, Pai, o nosso país, a nossa nação, nosso estado, a região Nordeste, a cidade de Olinda, onde nós moramos, Recife, toda a região metropolitana, interior do estado, o sertão, o litoral, a zona da mata e o agreste, Senhor. Que não falte, Pai, a provisão do Senhor nesses lugares, que o Senhor possa sustentar, Pai, com o maná do céu, Pai,
se for preciso, com codornize, se for preciso, Pai, com água da rocha, com água amarga e água doce, Pai. Tu és o Deus das coisas impossíveis, Pai. E tu multiplicasse 5 pães e 2 peixes, alimentasse uma multidão de quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças depois, Pai. Com 7 pães e 2 peixes, uma multidão, Pai, de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu creio, o Deus da multiplicação vai multiplicar nossa semente, vai multiplicar nossa ração, Pai. E nós vamos passar a pé enxuto por dentro do mar, Pai. Vamos subir as ondas como Pedro e andar por cima do mar, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, Pai. E eu creio nas tuas promessas, e eu creio na tua palavra que vive e reina para todo sempre. Eu te peço e te agradeço em nome do teu filho Jesus. Amém, Pai. Obrigado, João Torres, pastor João Torres de Natal, conosco essa noite. Eita, um abraço aí a todos do ministério. Eronita, né? A doutora médica, né? E também a todos os pastores aí do Ministério Internacional Emanuel, o meu pastor querido Alvaci Praxedes, todo o ministério aí, nós amamos vocês, viu? Nunca esquecemos de vocês. E Deus abençoe poderosamente essa obra aí e faça crescer cada vez mais em nome de Jesus. Amados, estamos indo embora, mas amanhã, se Deus permitir, nós voltaremos aqui no horário das 6:30 da noite, Pai. Oh, meus irmãos, vai ser bênção, viu? Creio que o Senhor vai continuar falando conosco e operando sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Deus te abençoe e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces